E amanhã na Assembleia Legislativa deve acontecer a segunda votação do projeto de lei complementar a 53, que também ficou conhecido como uma mini reforma tributária, além da revisão dos incentivos fiscais. E é para falar sobre este assunto que está ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia, o deputado estadual pelo PSDB, Carlos Avalone. Boa tarde, deputado. Boa tarde. Prazer, Lúcio, estar aqui com vocês. Deputado, esse projeto tão polêmico, ele foi aprovado em primeira votação, que é aquela versão original que o governo enviou à Assembleia. Mas na segunda votação a tendência é que se mude muita coisa. Isso. O primeiro, que foi votado na quinta-feira, nem é aquele primeiro inicial. Já foi uma segunda proposta que o governo mandou, que também não será a proposta aprovada. Então, na realidade, os deputados sabiam que estavam votando, por isso que alguns não aceitaram votar, porque esta proposta ela ainda vai ser apresentado um novo substitutivo da Assembleia. Onde é que está pegando mais? É no comércio? O problema maior é esse? Neste momento, o maior entrave está no comércio e um pouco ainda na agropecuária, que ainda tem um problema de frigorífico e no algodão. No comércio, a indústria evoluiu bastante. No comércio, na sexta-feira, teve avanços importantes. Ficaram reunidos de 10 horas da manhã até as 6 horas da tarde lá na Secretaria de Fazenda, só técnicos, sem a presença de empresários e sem a presença da Assembleia como deputados. Evoluíram bastante também, em muitos pontos. No algodão, deputado, o senhor citou aí, só abrindo parênteses aí para detalhar os assuntos, no algodão, o que a gente sempre ouve é o seguinte: olha, esse pessoal está reclamando de barriga cheia, é isso? Aquela história, né, Lúcio? Em janeiro, houve essa mesma colocação e aumentou a tributação do algodão em 190 milhões. Quer dizer, se eles estavam pagando pouco, se alguém achava isso, a partir de janeiro isso subiu para 190 milhões, a mais do que tributava. Então, o setor tem todo o direito de estar discutindo isso. E o preço internacional do algodão, neste ano, caiu 30% em relação ao ano passado. Então, você imagina, cai 30% o preço do algodão e aumenta a tributação em 190 milhões e agora quer aumentar em mais uma quantidade dessa, o setor está mostrando esses números para nós, deputados. Então, eu estou cheio de apresentação, os deputados foram chamados, outro dia nós estávamos em 9 lá na AMP, discutindo esse assunto com eles. Agora, o senhor falou que que vai ter modificações para a segunda aprovação. O que a gente vê de fora é que há uma flexibilização por parte do governo do estado quando se fala da indústria. Agora, comércio e agronegócio. O porquê dessa resistência, deputado, na opinião do senhor, em negociar? Ok. Tem que deixar claro que o governo está negociando com todos os setores. Ele não está negociando. Flexibilizar. Isso, ele não está negociando porque às vezes a população acaba não entendendo bem quando a gente não é bastante claro. E eu quero ser bastante claro nesse sentido. Houve sim uma disposição do governo em negociar com todos os setores. E nós temos feito essa intermediação. Nós, a Assembleia Legislativa. O presidente Botelho nomeou 4 comissões lideradas por coordenadores. Eu fui coordenador da indústria e sou. O Tiago Silva é coordenador do comércio, o Paulo Araújo é coordenador da área de energia e o Nininho é coordenador da pecuária e indústria, e agroindústria. Então, portanto, nós estamos conversando com o governo e com o segmento fazem 15 dias, negociações intensas, com evoluções sempre, avanços sempre. Sem dúvida, Nayara, a indústria evoluiu mais. E os outros setores estamos num trabalho de evolução. Acreditamos que nós vamos conseguir isso. Eu estou saindo agora da Federação do Comércio. Nesse momento, estava eu, o deputado Dilmar e o deputado Eugênio, lá na Federação do Comércio, e recebemos aqui 3 alternativas que eles estão propondo para nós negociarmos com o governo, com a Secretaria de Fazenda. Nós vamos à tarde, já temos uma reunião 2h30 da tarde, e nós vamos ficar a tarde toda negociando com o governo propostas apresentadas pela Federação do Comércio em nome de todos os segmentos. Deputado, falando no comércio, onde é que fica a maior reclamação? Porque o governo diz o seguinte, que é necessário corrigir algumas distorções que existem na área comercial. Por exemplo, pessoas que têm uma lucratividade muito alta e que está pagando pouco. Ok. Então vamos lá. Por que o governo diz que isso não é aumento de imposto? É assim. Vocês vão concluir, a população conclui se é aumento ou se não é aumento, certo?
O discurso do governo não está errado, ele diz o seguinte: eu não estou aumentando a tributação, eu estou diminuindo o incentivo. E o setor está dizendo o seguinte: com isso ele está aumentando a tributação. A verdade vai ter aumento no produto, no balcão, certo? Eu entendo que alguns produtos terão aumento sim. Agora, se isso é aumento de tributação ou não, é um outro problema. Se um setor comercial ele tem uma lucratividade num determinado produto, superior a 100%, e ele paga uma taxa muito pequena, um percentual muito pequeno de imposto, no momento que ele pagar um pouquinho a mais, ele vai ter que repassar isso ao consumidor? É correto isso? Isso que você falou não é correto, mas o setor prova para nós com números lá que isso não está ocorrendo, que não existe essa lucratividade de 100%. As tabelas apresentadas pelo governo, por WhatsApp e tal, foram duramente criticadas por eles, mostrando que era bateria de celular iPhone, que o comércio tem o lugar certo que vende isso, com serviços e tal. O setor do comércio desmentiu o governo, é isso? Contestou as informações. Ou seja, estão tentando convencer o governador Mauro Mendes que não precisa retirar a mamadeira, é isso? Como o governador falou? Essa frase do governador ofendeu muito o comércio. O comércio está muito chateado com isso, da forma como as coisas foram colocadas. Mas isso aí já está sendo superado. Não adianta a gente ficar lembrando da parte... Porque quando a gente está procurando um entendimento, é importante que esse entendimento venha para as partes boas. As partes ruins, vamos deixando e vamos agora para as partes boas. É isso que nós temos que falar daqui para frente. Deputado, vamos usar uma participação do nosso telespectador do Jornal do Meio-Dia aqui no WhatsApp. O telespectador falando de incentivos. Olha, boa tarde. Incentivos fiscais se tornou em Mato Grosso nos últimos anos a galinha dos ovos de ouro para os empresários. Pergunto, cadê os resultados para a sociedade dessa farra com dinheiro público? Quais são os benefícios de trabalho, emprego e renda dessas empresas, dados comprovados desse benefício? Estão onde aqui empregados? É o Benedito do Boa Esperança. Ok. É muito importante esse tipo de pergunta para as pessoas entenderem. Nós tivemos um momento aqui na política do Estado em que houve uma farra e essa farra foi colocada em delações premiadas, foi colocada com prisão de governador, de secretário, de uma série de coisas. O governo anterior fez auditorias sequenciais dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e haviam 700 a 800 empresas com benefícios fiscais e foram reduzidas para 380. Essa farra acabou. Não existe mais isso. Isso foi liquidado, terminado, concluído e acabado. Agora nós estamos numa outra fase. Os incentivos que existem são incentivos que estão sendo transparentes, acompanhados pelo Tribunal de Contas, outra fase, acompanhados por todos. Nessa outra fase que eu gostaria de fazer aqui, a última pergunta antes da gente encerrar, deputado. O governo divulgou o seguinte, que tinha 1 bilhão e 500 milhões fora do orçamento de incentivos. Lá no orçamento tem quase 4 bilhões, 3 bilhões e 500, não é isso? Então nós temos mais de 5 bilhões de incentivos. Com esse projeto lá na Assembleia, a pergunta de maneira bem objetiva é a seguinte: vai diminuir quanto? Lúcio, quando eu estive aqui com você e os secretários e outras partes do governo vieram aqui e falaram assim, olha, nós vamos acabar com os incentivos fiscais em 15% e 20%, você lembra disso? Lembro. Eu falei, não vai. E não vai. E não vai mesmo? Destes incentivos que eu estou falando, não vai. Mas aí, são os incentivos programáticos. Por Mas quê? desses 5 bilhões, não vai cair nada? Não, dos 5 bilhões, alguém tem que dizer quanto ele é. Você falou 3 números aí. Eu posso falar até 4. Eu sei dos incentivos dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Esses são transparentes, são informados corretamente durante todos esses anos. Mas lá na Fazenda tem muita coisa os também. Outros incentivos não são coordenados por esses grupos e tem que ser mais transparente e tem que aparecer. Esses aí provavelmente vai ter redução. No comércio está dito. Mas não apareceram ainda. Não apareceram. Esses números teve um número global só. Esse número global teve 3 números global. 1,5? Não, primeiro apareceu 2. 3.800. Depois apareceu 5.300 e na última vez apareceu 5.600. Eu não sei ainda qual Somando os dois, né? Apareceu... Somando o que está no orçamento e o que não está. Quando apareceu 5.600, eu apresentei uma tabela tirada do balanço e disse, esses números estão errados. Aqui, aqui e aqui. E eu estou pronto para discuti-los. Eu quero mostrar onde estão os erros, onde estão os acertos. Quer dizer, mas o importante na questão desse substitutivo e desse PL 53, estamos num caminho de chegar ao final. Hoje o problema maior é de quem não é
do Simples e quem não está atendido pelo ST, que é a substituição tributárias, e que esses estão sem um acordo ainda. Nós estamos trabalhando para isso dar acordo. E temos aí mais 3, talvez 4 dias para isso ocorrer. E vamos usar todos os minutos possíveis para que a gente possa ter um entendimento e que o que vai causar isso seja alguma coisa boa para o Estado e não ruim para o Estado. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço. Obrigada, deputado.